o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios. É a denúncia. Ação penal é pública, movida pelo Ministério Público nas contravenções. Tá? Meus amigos, quanto à questão do exame de corpo de delito, existia uma briga muito grande na doutrina e na jurisprudência. Primeiramente, se dizia que o exame de corpo de delito, que é responsável pela prova da materialidade do crime, só poderia ser aceito se fosse feito por dois peritos oficiais. Morre uma pessoa, aqueles dois peritos, eles vão lá e fazem o exame de corpo de delito para comprovar a materialidade. Quando esse exame não era feito por dois peritos, tá? Quando esse exame era feito por dois peritos que não tinham habilitação legal, era aquele problema que suscitava logo a nulidade do exame de corpo de delito. Hoje, atualmente, o entendimento do STJ é no seguinte sentido: qualquer prova obtida por meio lícito serve para formar a convicção do julgador. Significa dizer que, se eu tenho um exame de corpo de delito que não foi feito por perito oficial, porque na cidade não tinha perito oficial, mas foi feito, por exemplo, por dois enfermeiros, né? Ou foi feito por duas pessoas com conhecimento para a realização do exame, o exame não seria nulo, nem seria anulável, seria válido. Convém destacar também, como nós vimos na Lei 6368, que hoje já se aceita que, na ausência de perito oficial, qualquer pessoa com habilitação técnica possa fazer o exame de corpo de delito. Então, desde que eu tenha uma pessoa com capacidade para fazer o exame e constatar a materialidade do crime, o exame de corpo de delito é válido. Lembrando também que nós temos previsão expressa no Código de Processo Penal do exame de corpo de delito indireto, que é aquele em que, não sendo possível a realização do exame de corpo de delito, ele poderá ser suprido por prova testemunhal. Pessoas que viram o fato e podem testemunhar comprovando que aquela pessoa faleceu, que aquela pessoa sofreu aquela lesão. Evidentemente que o exame ficará prejudicado, porque o perito oficial é aquela pessoa que tem realmente habilitação para dar a qualificação do exame de corpo de delito. Vamos lá. O C, não, passamos o C, né? Volta aqui. O C não fala não. Então vamos voltar no C. A nomeação de defensor ao réu presente que o não tiver, o ausente, de curador ao menor de 21 anos. A nomeação de defensor ao réu presente que não o tiver, né? Ou ao ausente e de curador ao menor de 21 anos. Bom, meus amigos, eu disse na aula passada que quando um ato processual violar os princípios constitucionais, os princípios de ordem pública, e aí eu citei vários princípios: contraditório, ampla defesa, publicidade, oralidade, né? Devido processo legal, etc. Quando ele violar esses princípios, ele será um ato que vai gerar nulidade absoluta. Se eu tenho réu que não tem defensor público e esse réu é processado sem defensor público, eu estou violando o princípio do contraditório e da ampla defesa. Lógico, a não nomeação de defensor ao réu presente ou ao ausente
vai gerar nulidade absoluta. Quanto a essa questão de curador ao menor de 21 anos, nós temos duas correntes. Primeira corrente é a que diz que, com o advento do Código Civil, que diminuiu a maioridade para 18 anos, o Código Civil teria alterado o Código Penal e o Código de Processo Penal. Consequentemente, não haveria mais a necessidade de curador ao menor de 21 anos. Contudo, a doutrina majoritária diz o seguinte, espera lá, norma infraconstitucional não é hierarquicamente maior do que uma norma infraconstitucional. Se o Código Civil é uma norma infraconstitucional, o Código Penal é uma norma infraconstitucional, o Código de Processo Penal é uma norma infraconstitucional, elas estão no mesmo patamar. Se eles estão no mesmo patamar, o Código Civil não pode alterar o Código Penal. E se ele não pode alterar o Código Penal, continua sendo válida a questão do curador para o menor de 21 anos. Beleza? Fácil. A intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos da intentada pela parte ofendida quando se tratar de crime de ação penal pública. Meus amigos, já disse várias vezes para vocês, a intervenção do Ministério Público é obrigatória. O Ministério Público tem que ser intimado pessoalmente e se manifestar em todos os autos do processo em que ele deve funcionar. Se ele não for intimado pessoalmente, se ele não se manifestar nos autos do processo, nós vamos ter um caso de nulidade absoluta. Lembra aos senhores que até na ação penal privada, o Ministério Público funciona como custos legis, fiscal da lei. E como nós vimos, o Ministério Público tem sempre interesse de que o processo seja praticado de forma irregular. Por isso é que, mesmo naquelas nulidades que não aproveitam a acusação, só aproveitam a defesa, o Ministério Público pode acuí-las. Então, a ausência de intervenção no MP é caso de nulidade absoluta. A citação do réu para ver se processar o seu interrogatório quando presente e os prazos concedidos à acusação e à defesa. Na aula passada, eu expliquei sobre a importância da citação. Disse aos senhores que a citação válida, ela é imprescindível para o regular funcionamento do processo. E se a citação for inválida, for irregular, ela vai gerar nulidade absoluta. Vocês devem ter aprendido em processo civil que a citação válida, torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa. Então a citação é um ato extremamente importante do processo. Eu não posso fazer uma citação de João na pessoa de Pedro. Eu não posso fazer a citação de João hoje, sabendo que a audiência é amanhã, ele não terá tempo de articular a sua defesa com o seu advogado. Então, se a citação for feita de forma irregular, nós teremos o caso de uma nulidade absoluta. Lembrando aos senhores que por aquele princípio da sequencialidade dos atos processuais, se o ato processual for nulo, todos os demais que dele dependerem também serão nulos. Então, se eu tenho uma citação que foi
foi feita irregularmente, o restante dos atos processuais que dela dependem serão nulos. É o que nós falamos ontem, que é a teoria do Fruits of Potion Tree, os frutos da árvore proibida. Se eu tenho uma maçã podre, eu vou estragar as maçãs todas do cesto. Se eu tenho uma ovelha má, eu levo o rebanho a perder. Se eu tenho um ato processual nulo, os outros que dele dependam também serão nulos pelo princípio da sequencialidade ou causalidade. Passa lá. A sentença de pronúncia, o libelo e a entrega das respectivas cópias com rol de testemunha no processo perante o tribunal do júri. Convém destacar aos senhores que o tribunal do júri é um tribunal eminentemente formal. Eminentemente formal. Se eu tenho um tribunal eminentemente formal, em que predomina o formalismo, o que acontece se eu praticar um ato fora daquelas formalidades legais? Vai acontecer a nulidade. Quando eu tenho no processo do tribunal do júri uma ausência da sentença de pronúncia, que é justamente a sentença que comprova a autoria e a materialidade do crime doloso contra a vida, a sentença de pronúncia é aquela em que o juiz, na fase do juízo da causa, reconhece indício da autoria e prova da materialidade de crime doloso contra a vida. No processo do tribunal do júri, eu não tenho a pronúncia, eu tenho nulidade absoluta. Se eu não tenho no processo do tribunal do júri o libelo, eu tenho nulidade absoluta. Porque são peças importantíssimas, imprescindíveis para o desfecho da causa. Eu deixar de ler o libelo no plenário é uma mera irregularidade. Mas eu não ter o libelo no processo, eu vou ter um caso de nulidade absoluta. A intimação do réu para a sessão de julgamento pelo tribunal do júri, quando a lei não permitir o julgamento à revelia. Veja, nos crimes em que, por doloso contra a vida, apenados com reclusão, a presença do réu é imprescindível. Então, pelo mesmo raciocínio da citação, a intimação dele para ver se processar perante o júri, ela tem que ser feita regularmente. Se ela não for feita regularmente, nós vamos ter um caso de nulidade absoluta. A intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade nos termos estabelecidos pela lei. Nós já tivemos oportunidade de falar na aula passada sobre a questão da testemunha. Muitas vezes a testemunha ela é imprescindível para o desfecho da causa. Ela é peça-chave. Muitas das vezes o depoimento de uma testemunha ele vai elucidar o crime. Se essa testemunha que eu arrolei não for intimada, no caso do tribunal do júri, nós vamos ter uma nulidade absoluta se o autor colocar na petição sobre pena de nulidade, ou a expressão sobre imprescindível.